A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Trazemos aqui temas da Escritura Sagrada para ampliar mais o nosso QI espiritual. Passando no nosso canal, você que não é inscrito, se inscreva, porque você receberá os nossos vídeos de primeira mão. Nosso assunto de hoje é um alerta muito grave. Muito grave substituir as escrituras sagradas por supostas revelações contraditórias no púlpito. Irmãos, a Bíblia, ela é um livro que foi deixado para nós. É dentro dela que está toda a nossa formação espiritual, a formação da família, a formação da conduta. É dentro dela, é o único livro na história humana que nós encontramos nela Jesus Cristo, né? É dentro da Bíblia que nós conhecemos quem é Cristo, né? Conhecemos os seus atributos, os atributos de Deus, incomunicável, como onisciência, onipotência, onipresença. É dentro dela que nós encontramos todos os princípios para a nossa santificação. É dentro dela, irmãos, que nós encontramos as armaduras necessárias para nós vencer o maligno. Então, a Escritura é a absoluta revelação de Deus. A revelação que está dentro dela foi ela que guiou, irmão, a igreja por mais de 2000 anos de história. Vejamos bem, a Escritura, ela tem 40 escritores. Cada um escritor viveu num tempo diferente do outro. Um não conheceu o outro. Quando nós juntamos todos os assuntos de toda a Bíblia, vemos que estes escritores, eles escreveram todos no mesmo foco. Pode pegar 40 pessoas e pôr cada uma dentro de um quarto. E peça para cada uma escrever um texto. Depois junta os 40 textos. Todos os textos vai vir com foco diferente. Então, irmão, a Bíblia é o único livro que foi escrito. É uma inspiração de Deus tão grande que todos os escritores escreveram num só foco. Entendeu, irmão? Então, é dentro das Escrituras Sagradas que nós encontramos a obra-prima do Espírito Santo. A Bíblia, propriamente, as Escrituras, irmão, ela é obra-prima do Espírito Santo. Desprezar o ensino das Escrituras, irmão,
é expulsar o Espírito Santo. Então, vários anciães me falaram, irmão, que vai ter outra, que o ministério vai jogar muita irmandade fora da igreja. Por quê, irmão? Já está começando em São Paulo. Eles atacar quem estuda a Bíblia. Expulsar, como vê o irmão ancião lá da bancária, expulsando o espírito que estuda a Bíblia. Então, irmão, eles vão jogar muita gente fora. Porque muita irmandade que ama a Escritura está saindo ferida dos cultos. Que estão se falando que não é para a irmandade estudar a Bíblia. Irmão, como que Deus nos deu um livro tão magnífico nele e nós não poder estudar? Da onde vem esse ensinamento que não pode estudar? Não é dos apóstolos, não é do Senhor Jesus. Irmão, eles lançaram, irmão, foi 20 milhões fora. Depois, somos nós, a igreja, que temos que ir atrás dos irmãos feridos. Entendeu, irmão? Então, irmão, vai ter o êxodo grande das pessoas parar de ir na igreja. Ainda não começou, irmão. Os irmãos, porque eles estão batendo, discriminando quem estuda a Bíblia, irmão. Então, nós percebemos que outro espírito está entrando, irmão. Por quê, irmão? Só tem um ser que combate a Bíblia, que é o próprio diabo. É ele que não quer que o povo saiba do que está escrito aqui dentro. Então, irmão, vamos ler aqui 4 de Mateus e vamos analisar aqui as palavras que o Senhor citou a Bíblia. Ele é a fonte eterna. Ele é a palavra de Deus. Mas o próprio Cristo, sendo a palavra, ele usou da Escritura para se defender. Ele não usou de revelação fora da Escritura para se defender. Ele usou da própria Escritura. Então, vamos ler aqui Mateus capítulo 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse-lhe: És filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: a seus anjos dará ordem teu respeito para te guarde. E ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropece com seu pé em pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou todo o reino do mundo e a glória dele. E disse: tudo isto te darei, prostrando-me adorarem. Também, então Jesus lhe ordenou. Vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus
adorarás, e só a ele servirás. Deixou o diabo e os anjos o serviram. Então, vamos ver aqui, irmão, aonde está escrito que o Senhor falou, né? Onde está escrito que o Senhor falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vamos ler aqui, Deuteronômio, capítulo 8, do verso 1 ao 3. Capítulo 8 de Deuteronômio. De 1 a 3. Cuidarás de cumprir todos os mandamentos que hoje te ordeno, para que vais e multipliqueis e entreis possuís a terra que o Senhor prometeu sob juramento lhe daria. Recordar-te-ás todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não seus mandamentos. Te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que não conhecia, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de todo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, quando o diabo falou para Cristo, faze que estas pedras se transformem em pão, para que coma. Também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele citou Deuteronômio, capítulo 8, do verso 1 ao 3. Depois levou a um monte muito alto, e disse, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, né? Porque está escrito, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, seus anjos darão ordem a teu respeito. Cristo também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos ver, ele citou Deuteronômio, capítulo 6, verso 16. Vamos ver aqui, ó. Olha o que está escrito em Deuteronômio. Capítulo 6, verso 16. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Então Cristo refutou o diabo com Deuteronômio capítulo 6, verso 16. E depois, Cristo também falou, né, que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, como está escrito. Aí ele citou Êxodo, capítulo 20, verso 7. Vamos ver aqui o que diz Êxodo, capítulo 20, verso 7. 20, verso 7, ó. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Então, os irmãos, está vendo? O próprio Cristo, a própria palavra, refutou o diabo com a própria palavra de Deus.
onde está escrito, né? Deuteronômio 8, verso 1 ou 3, Deuteronômio 6, verso 16, e Êxodo, capítulo 20, verso 7. Então, irmão, o próprio Cristo, ele não foi buscar uma revelação aleatória para refutar o diabo. Ele refutou com a própria Bíblia. Está escrito e está escrito. Irmão, mas o que está causando muita tristeza da Irmandade, essas supostas revelações, elas não estão tendo cumprimento na igreja, entendeu? Está tendo cumprimento na igreja. O que está acontecendo? A Irmandade, o ministério, eles estão caindo em descrédito diante da igreja, diante da Irmandade. Aqui em Goiânia, irmão, em Goiânia, eu sinto alegria. Os anciãos, cooperadores, a gente vê que ele está tendo um compromisso, né, com a Escritura. Nós não vemos eles falar que a Irmandade, expulsar espírito disso da Bíblia. Não vemos, irmão. Mas principalmente em São Paulo, a coisa está caótica. Irmão, o que está acontecendo na congregação é o que aconteceu depois do século V, onde os reformadores, historiadores, escreveram sobre esse período negro. A igreja, ela saiu do trilho da verdade e se emanou em revelações, em visões, em adivinhação, e caiu dentro do paganismo, entendeu? E aí nós temos um trabalho muito magnífico de Lutero e Calvino, que foi de trazer o povo para a Escritura Sagrada. E aí, até o Papa, a palavra do Papa estava acima de tudo. Aí eles falaram, não, agora até a palavra do Papa vai ser julgada pela Escritura. Se condizer com a Escritura, nós recebemos como palavra de Deus. Se não condizer, vai ser reprovada. Irmão, a revelação, eu creio piamente nela. Só que tem uma coisa, deixa eu só falar para os irmãos. Está aqui dentro, a obra-prima do Espírito Santo. Toda pregação que vem falando para não ler a Bíblia, para não estudar a Bíblia, esse Espírito não é de Deus. Porque, irmão, o Espírito Santo, que inspirou a Escritura, aí é uma contradição. Então, o mesmo Espírito Santo que escreveu a Escritura para nós estudar, o mesmo Espírito Santo vai falar no púlpito que não é para nós estudar a Escritura, irmão, aí não. O Espírito Santo não contradiz o Espírito Santo. Então, nossa Irmandade, nós temos que ficar atentos, saber que tipo de espírito é que está vindo nas congregações e que tipo de palavra nós estamos comendo. Porque
Irmãos, está tendo uma contradição muito grande, porque eles dizem que é o Espírito Santo que revela, entendeu? Agora, o Espírito Santo que mandou inspirar este livro, o irmão acha que o mesmo Espírito Santo vai falar para não estudar? Irmão, é uma coisa muito estranha, irmão. É uma coisa muito estranha. Então, irmão, nós devemos ter cuidado. O apóstolo João, deixa eu ler para os irmãos aqui, ó. Deixa eu ver onde é que está escrito aqui. Deixa eu ver aqui. Para os irmãos ler. Aí, qual foi a advertência que o apóstolo João, primeira epístola universal do apóstolo João, aqui, amados, não descrédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procede de Deus, porque muitos falsos profetas se têm saído pelo mundo. Então, o próprio apóstolo João manda nós provar os espíritos, se procede de Deus. Todo espírito pode ser quem for que tiver no culto, que contradizer a Escritura, irmão, não é o Espírito de Deus. Então o apóstolo já deixou essa advertência, e muitos da Irmandade, Deus já abriu o olho, irmão. Muitos já não estão indo mais nos cultos, né? E eles vão fazer o mesmo que fizeram muito tempo. Em nome dessa suposta revelação, eles já estão batendo na Irmandade, né? Falando que não é para a Irmandade estudar a Bíblia, estão provocando tristeza, né? Eu digo isso, que tem vários anciães, irmãos, que têm me comunicado a tristeza, entendeu? Que eles estão provocando na igreja. Então, irmão, eu como servo de Deus, já me posicionei, sabe? Por quê, irmão? 40 anos eu prego a palavra de Deus, mas a palavra que eu prego, tudo que eu prego, é alinhado aqui, ó. Aqui, ó. Nós devemos entender uma coisa. Em 12 de Coríntios, fala lá sobre os dons de Deus. Os dons de Deus, dado à igreja. 4 de Efésios, fala dos dons ministeriais. Vamos ver aqui, ó. Efésios, capítulo 4, do verso 11. E eles mesmos concedeu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres, com a vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induz ao erro, mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça Cristo,
e de que todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação do corpo, edificação de si mesmo em amor. Então, irmão, esses dons aqui, que estão em Efésios, do capítulo 4 a 11, são chamados de dons ministeriais. Estes dons são dados aos ministros que presidem a igreja. Qual é a função dele? A função dele é uma função dos dons diferente do que está lá em Coríntios, capítulo 12. Aqueles dons ali em geral derramado na igreja. Esses daqui é exclusivo do ministério, por isso foi dado uns para pastores, profeta, evangelista, pastores e mestre. Qual é a função deles? É edificar a igreja em que? Na palavra, irmão. Aperfeiçoar eles para a obra do ministério. E aí, no 16, aqui, ó, vejamos aqui, ó, só para o irmão ver, ó, no verso 16, fala assim, ó, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesma em amor. É para crescimento do corpo de Cristo. Então, esses dons ministram o conhecimento da Escritura Sagrada no corpo de Cristo, que é a igreja, para que ele aumente a sua edificação de amor, né, pela palavra. Agora, irmão, se há um abandono da Escritura e substituindo esta revelação aqui, que esta revelação aqui se chama, né, a revelação suprema de Deus. Substituir ela por visões aleatórias que contradiz a própria Escritura, aí, irmão, é outro espírito. Porque, irmão, é impossível a pessoa ter o Espírito Santo e não amar e estudar a Escritura. Irmão, aqui é obra-prima do Espírito Santo. Entendeu? Agora, como é que uma pessoa, um ancião, segundo eles, foi vocacionado por ministério e repreende quem estuda a Bíblia, irmão? Aí não é o Espírito Santo, irmão. Porque a essência que quem tem o Espírito Santo, a essência é ter paixão pelo estudo das Sagradas Escrituras. Se a pessoa não tem paixão pelo estudo da Sagrada Escritura, o que está operando nele é um espírito contrário ao Espírito de Deus. Então, nós temos que ter cuidado, irmão. Cuidado, entender. Nós não podemos comer coelho por lebre. É como diz 1 Coríntios 14. Uns prega e os outros julgam. Deus deu poder da igreja julgar as pregações que estão vindo, sabendo de qual fonte está vindo.
Então, muita parte da Irmandade não parte para cima. O que eles fazem? Eles param de ir na igreja, irmão. Muitos irmãos que estão aqui no canal já não congregam mais, irmão. Por quê? Quem é o causador? O ministério. O ministério, eles são responsáveis. Irmão, eles não estão nem aí, irmão. Eles jogaram, não tem uma igreja na terra, não tem um ministério na terra, para ter jogado mais gente fora do que os anciãos da congregação. Irmão, eles jogaram fora em nome dessa revelação. E eles falam que é a revelação do Espírito de Deus. Eles têm tanta revelação que eles falaram que Deus tinha revelado para eles que a Santa Ceia era um só cálice. Aí depois falaram, não, Deus nos revelou que é nos copinhos. Agora, que Espírito Santo é isso? Que Espírito Santo confuso, contraditório a ele. Uma hora fala que é um só cálice, outra hora fala que é um copinho. Que contradição é essa, irmão? E algum deles veio pedir perdão? De maneira nenhuma. Então, irmão, tenham muito cuidado nos cultos, principalmente esses anciãos que eles usam de umas revelações que nós não sabemos de qual fonte está vindo. Entendeu? Eu não recebo, irmão. Eu não recebo pregação que não se alinha à Escritura. Eu não recebo. Por quê, irmão? Porque está contradizendo o próprio Cristo. O próprio Cristo, na sua própria defesa, ele se defendia citando a Escritura. Ele não citava, não, eu estou tendo uma visão aqui. Não, ele citava a própria Bíblia. Então, irmão, está tendo um engano e uma lavagem cerebral muito grande. Por quê, irmão? Ele seria mais honesto se eles tirassem a Bíblia do púlpito. Entendeu? Então, se a Bíblia já não vale mais para ele, por que eles usam ela no púlpito? Porque ela não está servindo, irmão. De nada. De nada. A nossa formação, irmandade, está aqui dentro. Não está em profecia. Não está em visão. Toda profecia, por mais poderosa que chega, não chega nem perto dessa que está aqui. Essa aqui tem um testemunho que formou milhões e milhões de pessoas na terra. Beberam de uma fonte integral, genuína. Está aqui nas Escrituras Sagradas. Então, a minha advertência aqui. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.